Olá a todos, me chamo Washington Pantoja, faço Física pela Universidade Federal de Rondônia, faço parte do Programa de Educação Tutorial PET, orientado pela professora doutora Luciene Batista. No vídeo de hoje eu estarei fazendo a resolução de uma das questões do Enem de 2019, relacionado à eletricidade e magnetismo. Bom, vamos dar início primeiramente fazendo a leitura do enunciado da nossa questão. Bom, a questão diz: as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energias devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima de uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, então temos 5 opções. Letra A: fazer o aterramento dos arames da cerca. Letra B: acrescentar fusível de segurança na cerca. Letra C: realizar o aterramento da rede de alta tensão. E letra D: instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. E letra E: utilizar fios encapados com um isolante na rede de alta tensão. Para resolver esse problema, precisamos nos atentar a 3 etapas básicas, onde elas são identificar os dados no enunciado da questão. Então nós vamos fazer uma releitura da questão, identificando os principais dados e informações relevantes para a resolução. A segunda etapa seria verificar se é necessário o uso de equações. Às vezes a questão do Enem não é necessário o uso de equações, apenas o uso de conceitos e leis que envolvem aquela questão. E por fim, a terceira etapa seria de fato solucionar o problema. Se for necessário o uso de equações, é de fato resolver a equação e achar o resultado final. Bom, agora vamos fazer a análise da nossa questão, identificando os principais dados que podemos encontrar dentro dela. O primeiro dado que nós encontramos é justamente o fato de estarmos analisando o campo magnético gerado por uma rede de alta tensão. Caso vocês não saibam, uma rede de alta tensão ela é considerada alta tensão quando essa rede começa a operar acima de 1000 volts. Para ter uma ideia, a nossa casa ela opera com uma voltagem de 220 volts. Então tudo que tiver acima de 1000 volts já é considerado alta tensão. Além disso, nós podemos observar através do texto que esse campo magnético variável gerado a partir das redes de alta tensão estão induzindo uma corrente elétrica nas cercas que estão ali na proximidade. E a grande preocupação do que o enunciado nos traz é justamente o fato dessa corrente elétrica poder ou não dar choque em algum dos animais ou trabalhadores que estiverem na região. Então, nossos principais dados são o campo magnético gerado pelas redes de alta tensão induzem uma corrente elétrica nas cercas que estão nas proximidades. Um dos conceitos que essa questão nos traz é justamente o conceito de força eletromotriz, que pode ser entendida como sendo a quantidade de trabalho que um gerador ou uma fonte elétrica realiza para mover uma carga ou cargas elétricas entre 2 pontos. Outro conceito que vemos nessa questão é o conceito de corrente elétrica. Então, o que seria essa corrente elétrica que está sendo induzida nas cercas que estão nas proximidades dessa rede de alta tensão? A corrente elétrica é justamente o fluxo ordenado de de partículas portadoras de carga elétrica, seja ela um elétron, um próton. Então, todas as partículas que são portadoras de carga elétrica e se movem ordenadamente, eu chamo isso de corrente elétrica. Então, nós chegamos à principal dúvida dessa questão, que existe alguma lei ou conceito que eu posso estar entendendo melhor como seria esse ato de fazer a indução de uma corrente em um certo material condutor e o porquê que essa variação do campo magnético nas redes de alta tensão induzem essa corrente nas cercas que estão nas proximidades. E a resposta existe uma lei e essa lei se chama a lei de Faraday, que também é conhecida como a lei da indução eletromagnética
e afirma que a variação do fluxo do campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica. Para deixar um pouco mais claro o que estou tentando explicar, coloquei um breve exemplo aqui, onde temos uma bobina primária, onde está escrito 300, é a bobina primária, e uma segunda bobina, que vai ser a bobina que será induzida, a bobina secundária. Então, eu variei o campo magnético na bobina primária, a bobina maior, e induzi uma corrente elétrica nessa segunda bobina que está próxima da primeira. Essa indução da corrente elétrica fez esquentar ali o meu prego, fazendo ele assim ficar incandescente. Então o que eu tive ali foi diretamente uma indução de corrente a partir da bobina primária, variou o campo magnético nessa bobina, induziu uma corrente na segunda bobina. Então o que acontece nas fontes de tensão é justamente isso. O campo magnético é gerado nessas fontes, nessas redes de alta tensão, e induzem uma corrente elétrica nas cercas que estão nas proximidades. Bom, chegamos à conclusão de que o enunciado da nossa questão nos leva à definição de lei de Faraday, que diz que a variação do fluxo do campo magnético induz uma corrente elétrica. Então, o que seria esse campo magnético? O que é campo magnético? Bom, campo magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética em um determinado espaço. Então, nós agora temos a definição do que seria esse campo magnético. Esse campo magnético ele é principalmente definido por dois polos, né? Ele sempre tem essa característica de ter dois polos, onde as linhas desse campo magnético sempre fluem do polo norte para o polo sul, conforme vocês podem ver na imagem que eu coloquei ao lado do texto. Bom, agora que entendemos por que acontece essa indução de corrente nas cercas das proximidades das redes de alta tensão, então nós precisamos agora entender quais medidas de segurança nós devemos tomar para que não ocorra uma descarga elétrica em alguém que tocar nessa cerca ou algum animal que também tocar nessas cercas que estão próximo a essas redes de distribuição de alta tensão. Então, o primeiro e mais recomendável para esse tipo de caso é o aterramento elétrico. O aterramento elétrico ele consiste na ligação do sistema ou sistemas de equipamentos à terra mesmo, ao chão, por meio de um condutor, né, para que seja possível o escoamento de cargas de fuga do sistema. Então, toda a corrente elétrica em excesso que tiver nessa cerca, ela vai ser redirecionada, por assim dizer, para a terra, justamente por conta desse aterramento. Então, o mais correto a se fazer nesse caso seria justamente estar fazendo o aterramento a essa cerca que está com risco de ter corrente elétrica induzida nela. Então, isso impediria tanto os animais de sofrerem uma descarga elétrica, como também as pessoas que tocarem nessa cerca também sofrer uma descarga. Então, fazendo o aterramento nessa cerca, eu já estaria eliminando esse problema. Bom, agora que entendemos por que acontece essa indução eletromagnética do campo magnético variável nas cercas que estão nas proximidades e o que é mais adequado a se fazer, né, fazer o aterramento da cerca elétrica, voltamos à nossa questão e observamos que a opção correta seria justamente a opção A, que diz que é fazer o aterramento dos arames da cerca. Os arames da cerca seriam aterrados, assim toda a corrente elétrica que foi induzida nesses arames das cercas a corrente seria redirecionada para a terra.